Romanos 6,19 diz assim: assim como ofereceste os vossos membros, e veja que eu estou pegando só a parte que nos interessa, tá bom? Eu estou deixando aqui de lado a primeira parte, porque eu já ministrei sobre ela, falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Eu vou deixar isso de lado, então vou ler só aquilo que nós vamos trabalhar hoje. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, nós estamos em Tua presença, Senhor, e nós nos exporemos à Tua palavra, Senhor. Pai, eu te faço um único pedido, Senhor, apenas um. Ilumine o nosso entendimento, para que compreendamos verdadeiramente a Tua palavra, Senhor. Porque se isso fizer, Pai, os frutos disso se manifestarão na nossa vida. E é por isso que nós estamos aqui, Senhor, em o nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, a gente vem trabalhando esse texto e explorando esse texto, assim, quase que exageradamente, porque eu poderia muito bem andar meio que apressado em relação ao que nós temos, irmãos. Eu poderia estar já adiantado isso aqui, mas, irmãos, eu acredito que o segredo da vida cristã é exatamente você mergulhar de cabeça na palavra, querido, tentando extrair dela tudo aquilo que é ensinado. Eu disse isso aqui a semana passada, eu vou repetir novamente. Alguém disse, e isso foi Paul Washer que disse, quando o texto bíblico ele é interpretado corretamente, então essa interpretação correta é Deus falando à igreja através do pregador. Eu creio nisso, irmãos, eu creio nisso. Isso significa, querido, que nós precisamos mergulhar no texto e tentar entendê-lo. E depois que a gente entender o texto, nós precisamos extrair dali. Ou faz isso simultaneamente, entendeu? A gente vai explicando o texto e tirando as lições. É o que nós temos feito aqui nesse livro, nesse versículo. Na verdade, nas pregações que eu faço, quase todas elas é assim que eu sigo, né? Explicando e aplicando simultaneamente, entendeu? Eu gosto da disciplina do Augusto Nicodemos, porque ele explica o texto e depois ele faz a aplicação, né? Ele é muito disciplinado nisso. Eu ajo de forma diferente, entendeu? Eu não tenho a mesma disciplina que ele. Eu não me contento, irmãos, de explicar o texto todinho sem fazer aplicações. Eu quero logo fazer as aplicações do texto. E aí a gente vai trabalhar dessa forma. Olha, queridos, esse capítulo da Bíblia, o capítulo 6, irmãos, eu lembro que quando eu comecei a pregar ele, eu li que o Lloyd Jones disse, alguém chegou para ele assim, por que o senhor não prega Romanos? E ele disse, eu nunca preguei Romanos porque eu ainda não entendi o capítulo 6 de Romanos. No dia que eu entendê-lo, eu vou pregar Romanos. Você percebe que para ele é o capítulo mais difícil, não só da Bíblia, mas é o capítulo mais difícil de ser entendido, não só de Romanos, mas de toda a Bíblia, entendeu? Eu gostaria, irmãos, seria bom se todos nós tivéssemos uma disciplina de ler os comentaristas a respeito de Romanos. Eu tenho, queridos, eu leio ainda, entendeu? Mas eu diminui um pouco, na verdade. Olha, eu tenho o próprio Nicodemos, ele fez um comentário, ele fez uma série de pregações e depois fez, das pregações, ele transformou aquilo num comentário bíblico, entendeu? Eu tenho a Calvino, eu tenho uma lista de pregadores famosos, irmãos, que comentaram Romanos. Mas eu posso dizer a vocês que nenhum daqueles homens conseguiram, a meu ver, e eu digo isso baseado no comentário que eu tenho do Lloyd Jones, entendeu? Então, baseado naquilo que eu aprendi com o comentário de Lloyd Jones, nenhum deles conseguiu achar o cerne do que realmente é ensinado aqui em Romanos. Isso não é crítica, entendeu? Isso não é
Não estou dizendo que Lloyd Jones é melhor do que ninguém e nem quero me colocar aqui como um entendido, irmãos. Eu conheço as minhas limitações ao extremo, entendeu? Tanto é que eu prego aqui em Romanos baseado naquilo que Lloyd Jones escreveu. Sim, eu leio o texto, eu tento entender, eu leio Lloyd Jones, eu leio outros comentaristas, vou para dicionário e tudo, mas a base, querido, é exatamente o comentário de Lloyd Jones. Por quê? Porque se me deixasse para comentar, irmãos, o livro de Romanos por conta própria, eu não daria conta, querido. Eu vou ser sincero com vocês. Leia o livro e tente entender o que é dito aí, irmão, sem auxílio de nada. E eu te garanto que você vai se perder muito facilmente com o livro, entendeu? Porque ele usa muitos termos teológicos, irmãos. A carta de Paulo aos Romanos é um tratado teológico, entende? E eu preciso entender aquilo que ele está dizendo, as expressões que ele usa. Eu disse isso para alguém recentemente. Para entender um texto bíblico, eu preciso entender, irmãos, um pouco da cultura. Eu preciso entender um pouco de contexto. Eu preciso de auxílio dos dicionários, né, de grego, de hebraico, entendeu? Eu preciso de auxílio de homens de Deus no passado que estudaram aquele texto, que se debruçaram sobre aquele texto e Deus deu a ele a graça de entender o texto. Então eu preciso. É por isso que eu leio o comentário, irmãos. É por isso. Eu não me vejo. Alguns textos, sim, eu posso ler e interpretar, e eu tenho certeza que a minha interpretação está correta. Mas em Romanos, irmãos, eu reconheço a dificuldade, entendeu? Eu reconheço. E eu desafio qualquer um de vocês, pegue o capítulo 7 de Romanos e tente entender ele. Entendeu? E se você ler e disser que entendeu, eu abro para você aqui, para você expor o capítulo 7. Sem nenhum problema. Qualquer um de vocês que queira. Porque é desafiador, irmãos. É desafiador. É lógico. Eu posso dizer a vocês, e eu poderia resumir a vocês, esse versículo que eu li aqui, no ensino, que é de fato o cerne daquilo que Paulo está dizendo. Qual é o cerne disso aqui, irmãos? Ele está dizendo o seguinte: olha, assim como vocês ofereceram os membros de vocês para servir o pecado, antes de conhecer a Cristo, agora ofereçam esses mesmos membros para servir a Deus, agora que vocês foram salvos. O ensino é esse, entendeu? Agora, isso é suficiente? Ah, eu creio que não, irmãos. Porque há muita coisa envolvida aqui nesse texto que eu preciso de um bom conhecimento para poder explorar o melhor. Por exemplo, o capítulo 6, eu disse isso aqui, ele é um dos textos mais mal interpretados de toda a Bíblia. Sabiam disso? Isso acontece por causa do ensino nesse capítulo a respeito da santidade e da santificação. Olha, queridos, eu vou citar aqui um pedacinho de um livro que eu terminei de ler agora recentemente, e eu vou só reprisar, tá bom? Então não vou me ater muito, eu só vou reprisar para poder chegar naquilo que eu quero. Quando um homem chamado J.I. Packer, ele escreveu um livro chamado Na Dinâmica do Espírito Santo. E ele está tratando da obra do Espírito Santo e ele chega na obra da santidade, da santificação, entendeu? Aí ele traz a perspectiva da sua época a respeito do ensino de santidade. Aí ele fala do ensino agostiniano, que é uma teologia de santidade baseada no ensino de Agostinho, entendeu? E para ele, para Agostinho, a atividade incentivada pelo ensino de santidade, ela é intensa da parte do homem, entendeu? E ela ocorre em 4 estágios. Primeiro ele diz, eu não vou explicar porque você está na pregação da semana passada, se alguém tiver dúvida, recorre lá ao YouTube e também ao Facebook, porque está lá, tá? Então, olha os estágios. Primeiro, como alguém que deseja fazer todo o bem que possa, observa que tarefas, oportunidades e responsabilidades estão diante de você. Se alguém quer realmente viver o evangelho, ele vai se defrontar com muitas tarefas, com oportunidades que estão ali diante dele, entendeu? Segundo, esse é o primeiro estágio. Segundo, diante dessas oportunidades, diante desses desafios, das tarefas que estão para você fazer, você ora pedindo ajuda a Deus nessas coisas, reconhecendo que sem Cristo nada poderá fazer. Aí ele diz, nada de frutífero, tá bom? Então você não pode fazer nada de frutífero em relação àquilo que você foi chamado a fazer. Terceiro, você se põe a trabalhar com boa vontade e coração alegre, esperando ser socorrido da maneira como pediu.
Então você tem um desafio para fazer, você tem um chamado a ser cumprido, uma vida de santidade a ser vivida. Você ora pedindo ao Senhor que o Senhor te capacite, que o Senhor te dê força para você fazer aquilo que você foi chamado a fazer. Bom, já que você tem um desafio, já que você pediu ao Senhor, agora você se lança a fazer, entendeu? Você se lança em campo, você vai fazer aquilo que foi colocado para fazer. Esperando, lógico, já que você orou, que Deus te ajude a fazer aquilo que Ele te chamou para fazer. E por último, você agradece a Deus a ajuda dada, pede perdão por suas falhas no decorrer do processo e pede mais ajuda para a tarefa seguinte. Ou seja, se o Senhor te capacitou, você dá graça. Se você errou alguma coisa, você pede perdão ao Senhor e continua buscando ajuda para continuar fazendo a obra do Senhor. Essa santidade, querido, vinda da teologia de Agostinho, é uma santidade que exige trabalho árduo, baseados em repetições infindáveis desta sequência. Eu tenho um desafio, eu oro ao Senhor, eu me lanço a fazer, e aí eu agradeço ao Senhor por aquilo que eu consegui fazer. Se eu não conseguir completar tudo, eu peço perdão e eu continuo buscando o Senhor direção e eu continuo fazendo. E isso é até até a morte te levar desse mundo, tá bom? Aí vem o segundo ensino, baseado nesse capítulo 6 de Romanos, a respeito de santidade, que é um ensino chamado de ensino wesleyano. Vem de Wesley, tá bom, querido? Esse ensino, querido, consiste basicamente em buscar uma segunda bênção. Olha, esse ensino de Wesley diz que há duas grandes bênçãos na vida cristã, sendo a primeira a bênção da regeneração, ou seja, da salvação, e a segunda bênção, a bênção da santificação. Uma vez que o cristão alcança essa segunda bênção, o pecado é erradicado da sua vida, tá bom? Isso é chamado de bênção total. O Wesley acreditava que uma vez que você alcança essa segunda bênção, que o grande desafio do cristão é buscar o Senhor ardentemente, continuamente por essa segunda bênção. Se você alcançá-la, então o pecado é erradicado da tua vida. Isso é loucura, né, querido? Mas você acreditava nisso, tá bom? Aí tem o terceiro ensino, que é o de Keswick. Ora, veja, o ensino de Wesley está... a teologia de Wesley está, de certa forma, confrontando a teologia de Agostinho. Essa teologia de Keswick vai confrontar a teologia de Wesley, tentando consertá-la, entendeu? O propósito desse ensino está aqui, é corrigir o ensino de Wesley, na verdade. Eu disse que é chamado de Keswick por causa do lugar onde ocorria uma conferência, tá? Que esse pessoal que defendia esse ensino se encontrava. A ideia central, querido, é deixar conscientemente que Cristo faça as coisas em nós e através de nós, em vez de tentarmos fazê-las por nós mesmos. A ideia é essa. Olha só, veja como é que funciona, irmãos. Eu vou só descrever a vocês, eu vou ler, na verdade, o que está aqui. Para alcançar a santidade na vida exterior, você precisa, em primeiro lugar, receber a bênção da santificação na sua vida interior. Isto é, você precisa entrar na vida que vence, a vida de contínua vitória sobre o pecado através de um exercício constante de fé. Você se liga a esta vida consagrando-se completamente a Deus. Tendo-se ligado, você vive esta vida lembrando que está morto e ressurreto com Cristo e que Ele, por seu Espírito, vive em você. E com base nisto, você lhe pede e lhe permite que derrote o pecado em você todas as vezes que perceber que esse pecado está te levando à derrota, entendeu? A ideia aqui, se você... O segredo desse ensino é, se você manter a consagração e exercitar a fé, então essa é a sua parte nesse processo. O restante é com o Senhor. Funciona de forma diferente, porque aqui não diz que o pecado é erradicado, mas diz que se você manter a sua consagração e a sua fé, veja, a fé é naquilo que está escrito. Você tem que lembrar que você morreu para o pecado, que Cristo habita em você, que o Espírito dele está em você, que você já ressuscitou entre os mortos também, e por causa disso, dessa lembrança constante, tá, que é a sua parte, que é a sua busca, então o restante fica com Deus. Toda vez que você estiver diante do pecado, o Espírito Santo vai te habilitar a vencer aquele pecado. É uma teoria interessante, irmãos. É uma teoria... Veja, eu citei 3 teorias a respeito de santidade baseado nesse ensino de Romanos 6. Essa última aqui, eu ainda
peguei um pouquinho dela. Eu imagino que ainda esteja por aí, porque em tempos de internet, redes sociais, né? Mas eu ainda peguei. A ideia é, você não tem que lutar contra o pecado, você tem que se entregar a Deus e esperar que Ele vença o pecado por ti. O segredo da vida cristã, eu ouvi isso, irmãos. O segredo da vida cristã é você não lutar contra o pecado. É loucura, tá bom? Bom, querido, por causa dessas confusão aqui a respeito dessas interpretações, querido, de santidade, de santificação oriundas desse capítulo, eu queria extrair aqui com vocês, e aqui é a ministração de hoje, tá bom? Eu queria extrair aqui alguns princípios importantes a respeito de santidade, tendo como base o versículo 19 do capítulo 6, tá? Então eu vou ler mais uma vez o capítulo 6, o versículo 19, e aí nós vamos extrair aqui alguns princípios a respeito de santidade. Veja, isso está no comentário de Lloyd Jones, tá bom? Eu estou trazendo para cá, é lógico, tentando adaptar um pouco a nossa realidade, às vezes fazendo citações inteiras dele, tá? Mas a ideia é, a proposta é, esse ensino aqui, esses princípios a respeito de santidade, que eu vou citar a vocês, eles são a interpretação correta desse versículo 19 e do capítulo 6. Contrariando um pouco a ideia de Agostinho, de Wesley e o ensino de Keswick. Na verdade, o ensino de Agostinho é mais parecido, né, é mais semelhante, se você observar, é mais semelhante. Quando eu estiver colocando os princípios, você vai perceber que o ensino que mais se parece com isso aqui é o ensino de Agostinho, a teologia de Agostinho, entendeu? Então vamos lá. Lendo o texto, assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, para a maldade, assim também, o também não está aqui, mas está subentendido, assim também oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Então, o primeiro princípio é o seguinte, irmãos, nós temos aqui não apenas uma exortação, mas uma ordem. Oferecer os nossos membros a Deus para a santificação não é uma exortação, é uma ordem de Deus, tá bom? Assim como oferecestes, assim oferecei. É assim que está escrito, querido. Oferecer aqui, irmãos, a gente já viu isso aqui quando estudou o versículo 13, oferecer aqui é pôr a serviço de. Então, assim como vocês puseram os membros de vocês a serviço do pecado, assim agora vocês ponham os membros de vocês a serviço de Deus. É isso que Paulo está dizendo, entendeu? Isso seria a síntese desse ensino. Eu poderia dizer isso a vocês, me contentar com isso e pular para o versículo 20, mas eu acho que não é suficiente, irmãos. A ideia é a seguinte, irmãos. Pense num soldado que se apresenta ao seu comandante no quartel. Agora que ele se apresentou, ele está a serviço do seu comandante e do seu estado. Todas as suas habilidades e propensões estarão agora a serviço daquele comandante e daquele estado. Ele se apresentou, entendeu? Ele se ofereceu, ele se pôs a serviço do estado e do comandante a quem ele serve, entendeu? Então, tudo que ele é está a serviço daquele comandante. O comandante vai dizer como que ele tem que fazer, o que ele tem que fazer, ele está a serviço. É nesse sentido que nós devemos nos oferecer a Deus. Nós temos que nos apresentar a Deus e dizer, Senhor, eis-me aqui para aquilo que o Senhor quer para a minha vida, entendeu? A ideia é essa. Veja, querido, essa abordagem aqui, irmãos, é a maneira como o Novo Testamento trata da santidade, da santificação. É sempre em termos de ordem. Nunca é um apelo, é sempre um comando de um comando é um comando que quem ouve tem que obedecer. É como se é a ideia do comandante. O comandante dá uma ordem e você tem que obedecer. Olha uma coisa interessante. Eu assisti um filme uma vez. Eu vou até tentar relembrar o nome do filme e para assistir novamente. Aconteceu na Marinha, e isso foi um caso real, na verdade. Aconteceu na Marinha,
e o comandante deu uma ordem, e essa ordem, se eu não me engano, fez com que um homem matasse um outro, um marinheiro, né? Aí isso foi para a justiça, né? E na justiça, a intenção do advogado era dizer o seguinte: olha, ele matou porque estava a serviço, entendeu? Então, se ele matou a serviço do seu comandante, o responsável não é ele, o responsável é o comandante, porque ele, como marinheiro, a única alternativa a ele era obedecer, e ele ganha a causa em relação a isso. É uma forma de ilustrar o que eu estou colocando aqui, entendeu? É uma forma de ilustrar o que eu estou colocando aqui, queridos. Contrário a isso, você lembra do ensino de Keswick? Se você quiser viver em santidade, consagre-se a Deus e lembre-se que você já morreu com Cristo. O resto é com Deus. Essas pessoas, queridos, elas tinham que manter... E olha, a ideia de manter isso em mente, irmãos, é muito importante, queridos. Nós pecamos porque nós não mantemos a palavra na nossa mente e no nosso coração. Esses irmãos, eles tinham o tempo todo em mente o seguinte: eu já morri com Cristo, eu já ressuscitei com Cristo, o Espírito Santo habita dentro de mim. Então, por causa disso, dessa verdade a meu respeito, eu sei que quando eu precisar, o Espírito Santo vai me habilitar a vencer o pecado. Eu não tenho que lutar, eu não tenho que me esforçar. É o Espírito Santo que habita em mim, vai fazer com que eu vença o pecado. Irmãos, isso leva, sim, para um erro teológico e para às vezes para um dilema na vida prática, entendeu? Mas ainda assim, querido, é uma tentativa de aplicar a palavra à sua vida. É uma tentativa de viver aquilo que está escrito. Sim, a interpretação está errada, a aplicação mais ainda. Mas é uma tentativa de viver. Há um ponto aqui nesse pensamento que é muito válido, irmãos. Nós deveríamos o tempo todo, irmãos, lembrar quem nós somos. Eu vou falar muito sobre isso hoje, daqui a pouquinho, tá bom? Nós deveríamos lembrar quem nós somos. Nós deveríamos ruminar a palavra de Deus, irmãos. Talvez a melhor forma de fazer isso seria pegar porções da palavra de Deus, memorizá-las e ficar repassando na sua mente, entendeu? Com a intenção, sim, de aprender, com a intenção, sim, de você se fortalecer. Queridos, é fundamental. Eu vou já falar sobre isso, então aguarda só um pouquinho, tá bom? O segundo princípio é o seguinte: se viver em santidade é uma ordem, porque eu disse que o primeiro princípio é esse. O primeiro princípio é que a vida em santidade é uma ordem de Deus, não é um pedido, não é uma sugestão, entendeu? É uma ordem do Senhor. Então, se viver em santidade é uma ordem de Deus, então é algo que nós podemos fazer. Assim como vocês puseram seus membros a serviço do pecado, assim também ponham esses mesmos membros a serviço da justiça. Veja, querido, o apóstolo aqui não está nos dizendo, né, que uma vez que nós somos cristãos, tudo que nós devemos compreender é que se tão somente nos rendermos, tudo isso será feito em nosso favor. Não, não é isso que ele está dizendo, irmãos. Não é isso. A pergunta é: será que nós devemos nos render ao Senhor? E a resposta é: com toda certeza, todo cristão deve se render ao Senhor. Devemos nos humilhar diante do Senhor, devemos nos submeter à vontade de Deus. Mas isso, querido, é só parte do processo, irmãos. Não é todo o processo. O ensino de Keswick diz que esse é todo. A sua obrigação é apenas se render ao Senhor. E eu digo, não, render-se é parte do processo, mas não é todo o processo, irmãos. Nós devemos lutar, querido, e isso é o ensino bíblico. Nós devemos lutar com todas as nossas forças, com o propósito de viver uma vida santa diante do Senhor. Eu diria que o processo de santidade, ele se resume a essas duas partes. Por um lado, eu me rendo ao Senhor. Por um lado, eu me submeto ao Senhor. Por um lado, eu me submeto à vontade de Deus. Eu me prostro, eu reconheço a minha fraqueza, eu reconheço a minha dificuldade, né? Eu peço a ajuda ao Senhor, eu peço o auxílio de Deus. Mas por outro lado, irmãos, eu devo, irmãos, lutar com todo o meu ser para viver uma vida. Eu devo me esforçar de todo o meu coração, querido, para agradar a Deus vivendo uma vida santa. E se você acha que eu estou exagerando, irmãos, abra aí, por favor, em Hebreus 12, nos versículos 3 e 4.
É lógico que eu peguei uma tradução que enfatizasse aquilo que eu quero enfatizar a vocês. Então, ouça aí, olha. Se vocês querem evitar se sentirem desanimados e cansados, pensem na resignação de Jesus, enquanto homens pecadores faziam essas coisas tão terríveis com ele. Afinal de contas, vocês ainda não lutaram contra o pecado a ponto de derramar o seu próprio sangue. Percebe aqui, querido? Vocês ainda não lutaram contra o pecado a ponto de derramar o próprio sangue. Ele está fazendo uma referência a Jesus. Entende? Não é que Jesus lutou com o pecado dele. Ele não tinha pecado, irmãos. Não é isso, entendeu? Mas a luta dele em nosso favor, para vencer o pecado em nosso favor, custou-lhe literalmente todo o seu sangue, irmãos. Então ele está dizendo o seguinte, olha, lute a ponto de derramar sangue. Isso é, irmãos, lute com todas as suas forças, lute com todo o seu ser, se esforce, dê o seu melhor, não desista, não se renda ao pecado, entendeu? Faça aquilo que você sabe que tem que ser feito, querido. Essa é a ideia, irmãos. E esse é o ensino neotestamentário sobre santificação. Nada desse negócio de você ficar parado, só dizendo, Senhor, eu me consagro a Ti, eu creio que Jesus morreu na cruz em meu lugar, eu creio que eu estou morto com Jesus, eu creio que o Espírito Santo habita em mim, tudo isso é verdade, tudo isso tem que ser relembrado, mas isso é apenas parte do processo. Não é o processo todo, querido. Não é o processo todo. Olha, queridos, eu imagino que vocês não tenham acesso a esse tipo de ensino sobre santidade, o de Wesley, o de esse ensino de Keswick aqui, talvez nem mesmo ao ensino agostiniano. Talvez vocês não tenham acesso a isso, talvez vocês não tenham, parem para ouvir pregadores que falam sobre isso, né? Ainda que seja possível, porque, irmãos, eu sei que por causa das redes sociais, a gente está exposto a qualquer coisa, entendeu? Se eu não tiver um certo critério naquilo que eu vou ouvir, eu posso me expor a muita coisa errada, querido, nas redes sociais. Mas eu creio que não é uma coisa que ameace a realidade da igreja, entendeu? Eu nunca ouvi falar, pelo menos eu nunca conversei com irmãos que disseram assim, pastor, para vencer o pecado, eu tenho apenas que me render ao Senhor. Ou ninguém nunca me perguntou, na verdade, o que eu deveria fazer para vencer o pecado. Talvez isso revele uma falha em nós, né? Porque essa é uma luta constante, irmãos. Como é que a gente vence o pecado na nossa vida? Como é que a gente vence as tentações? Porque elas estão aí o tempo todo. O pecado está à nossa porta o tempo todo, nos assediando o tempo todo. Como é que você luta contra o pecado? Como é que você vence o pecado? Eu creio que o segredo é esse, irmãos. Por um lado, nós nos rendemos totalmente diante do Senhor, reconhecendo a nossa fraqueza e a nossa incapacidade de sozinho vencer o pecado. Por isso nós nos rendemos ao Senhor, clamamos por ajuda e do outro lado, irmãos, nós nos esforçamos para não pecar. Nós lutamos para não pecar. Isso implica, irmãos, em pedir ajuda muitas vezes, em pedir socorro muitas vezes, em abrir mão de coisas. Na verdade, a Bíblia diz não só para eu fugir do pecado, a Bíblia diz para eu fugir da aparência do mal. Entende? Santidade é uma coisa tão séria que eu devo fugir até mesmo aquilo aparenta ser mal, alguma coisa mal, ou algum tipo de maldade, então fuja daquilo. Esse é o ensino da Bíblia, irmãos. Olha, o Lord John, falando a respeito desse ensino de Keswick, ele diz o seguinte: há muitos cristãos que passam a vida toda tentando tomar posse desse método maravilhoso, segundo o qual tudo é feito para o cristão e este não tem mais nada para fazer, senão descansar e permanecer em Cristo, e a vitória lhe será dada. Mas, irmãos, muita gente. O próprio J.I. Park, ele fala da experiência dele. Ele escreveu um comentário para uma revista contando essa experiência dele, dessa luta para viver na prática esse ensino de Keswick, e ele não conseguia. E quanto mais ele lutava,
mais ele se afundava, mais ele se sentia distante do Senhor, mais ele fracassava, entendeu? Não lute, se renda a Deus. E ele não entendia como é que funcionava isso, entendeu? Não sabia o que fazer exatamente, não dava certo aquilo que ele aprendeu a fazer. E ele conta da frustração que foi tentar colocar isso aqui em prática. Bom, o terceiro princípio, irmãos, veja. O primeiro princípio é santidade é uma ordem de Deus para nós. O segundo, se é uma ordem de Deus para nós, então nós podemos obedecer. O terceiro, irmãos, esta ordem é baseada naquilo que já aconteceu conosco, não naquilo que ainda possa acontecer. Tá? Baseado no que isso é dito? Em Romanos 6,18. Lá diz assim, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. A ideia é mais ou menos essa. É porque fomos libertados do pecado e feitos servos da justiça que Deus ordena que ofereçamos os membros do nosso corpo para a prática da justiça. Não é por alguma coisa que ainda vai acontecer, é pelo que já aconteceu conosco, tá bom? Paulo não está dizendo que se oferecermos os nossos membros para a prática da justiça, algo de maravilhoso vai acontecer conosco. Não fazemos por causa do que pode acontecer, mas por causa do que já aconteceu. E o que foi que já aconteceu, querido? Nós já fomos libertos do pecado. Esse é o ensino de Paulo. Nós já fomos libertados do pecado. Liberto do reino, liberto do domínio, liberto do governo e liberto da autoridade do pecado. Essa é a nossa condição diante do Senhor. Tudo que nós estudamos até aqui no capítulo 6 de Romanos prova isso. E eu vou já te mostrar isso mais claramente, tá bom? Então, veja, irmãos, tanto o ensino de Wesley como o ensino de Keswick ensina a ideia de uma segunda bênção, que seria a bênção da santificação. E uma vez que nós alcancemos essa bênção, nós seríamos completamente libertos do poder do pecado, irmãos. A ideia é, nós vamos conseguir, nós vamos alcançar essa bênção. Essa bênção da santificação é uma coisa que está no futuro. Mas olha o que o texto diz, irmãos. Romanos 6,2. Que é a resposta a uma pergunta. Que diremos, né? Permaneceremos no pecado para que a graça seja abundante? Qual é a resposta? De modo nenhum. Como viveremos no pecado, nós, os que já morremos para ele? Então, a ideia não é que nós vamos morrer, nós já morremos. A ideia não é que nós vamos buscar uma bênção, essa bênção já foi nos dada, na verdade, querido. Já foi nos dada, entendeu? O problema desse ensino, irmãos, é que Paulo não está falando de alguma outra experiência que acaso a gente possa ter. O que ele diz é que nós já tivemos essa experiência, querido. E é por causa dela, né? Por causa dessa experiência, que nós não somente fomos libertados do pecado, mas o reino da justiça já começou em nós. E o seu domínio e o seu poder já estão agindo em nós. Muitos mestres, querido, ensinam a ideia de que a santidade é uma coisa que a gente vai alcançar. Esse ensino da segunda bênção, irmãos, isso rodou o mundo, querido. Isso dominou a história eclesiástica durante um bom tempo, entendeu? Essa perspectiva, essa coisa que poderia acontecer em qualquer momento, e você, quando alcançasse essa bênção, então você se veria livre do pecado. Irmãos, uma coisa é fato, irmãos. Primeiro, a bênção já foi nos dada. Segundo, a promessa de que nós nos veremos livres do pecado de forma total, ela não é para esse mundo, querido. Enquanto eu viver nesse mundo, eu estarei sujeito a pecar. Não há homens tão santos, irmãos, que não estejam sujeitos ao pecado. Não há. Por mais santo que seja, ele continua sujeito ao pecado, entende? O pecado, diz Paulo, querido, habita em mim, habita o meu corpo, habita a minha carne. E o grande anseio do cristão, biblicamente, é aguardar a redenção do nosso corpo. Enquanto isso não acontecer, irmãos, nós estamos sujeitos a pecar. O quarto princípio, querido, e aqui eu vou gastar um tempo maior com vocês. Escute isso, irmãos. O método e o meio para aprender e praticar a santificação consistem
pois, em nos fazer compreender a nossa posição e o nosso lugar, e em levar-nos a agir de acordo com essa posição e esse lugar. Simplificando isso aqui ao extremo, querido, a ideia é: se você quer viver em santidade, seja quem você é. Ah, pastor, não simplificou nada, foi piorar, né? Não, irmãos, não. A grande questão é quem você é, querido, à luz do ensino bíblico. Você tem que saber disso, irmãos. Eu estou pensando seriamente em fazer uma série de mensagens para explicar isso a vocês. Mas, de maneira geral, sem entrar em muito detalhe, usando, na maioria dos textos aqui, apenas o capítulo 6 de Romano, eu quero te dizer quem você é à luz da Bíblia, irmãos. Primeiro, Romanos 6 diz que você é alguém que já morreu para o pecado. Versículo 2, versículo 8, 9, 10 diz isso. Na verdade, quase todo o capítulo, Paulo vai repetindo a mesma coisa. Irmãos, isso é uma coisa simplesmente tremendo, a necessidade de Paulo dizer que nós já morremos para o pecado. Ele vai dizer isso de várias maneiras possíveis, mas ele está sempre repetindo a mesma ideia. Vamos aqui, irmãos, olha, o versículo 2 eu já li, né? De modo nenhum, como viveremos no pecado, né? A nós que já morremos para ele. Agora, versículo 8 e 9 e 10, olha. Ora, se já morremos com Cristo, que é morrer para o pecado, é morrer com Cristo, tá bom? Cremos que também com ele viveremos, sabedores que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, viveu para Deus. O texto está falando de mim? Não diretamente. Está falando de Cristo. Mas porque eu estou em Cristo, aquilo que aconteceu com ele é atribuído a mim. Portanto, eu já morri para o pecado. Quem você é? Você é alguém que já morreu para o pecado. Quem você é? Você é alguém que foi inserido em Cristo Jesus, foi mergulhado em Cristo Jesus. O Espírito te inseriu em Jesus Cristo. Você é essa pessoa, tá? Quem você é? Você é alguém que foi sepultado, mas também ressuscitado com Cristo Jesus. Eu posso ler os textos, irmãos, está aqui versículo 3 e 4, entendeu? Quem você é? Você é alguém que teve o seu velho homem crucificado em Cristo Jesus. Você é alguém que foi libertado do poder, do governo, da autoridade do pecado. Você é alguém que está vivo para Deus. Você vive para Deus agora. Você não vive mais para o pecado. Essa era a sua condição antes de ser salvo, antes de conhecer Cristo. Essa era a condição do velho homem, do homem que estava em Adão. Agora, esse novo homem que está em Cristo, ele não vive mais para o pecado, ele vive para Deus. Isso é quem nós somos, irmãos. Ouça, querido, não encontramos no Novo Testamento algum ensino que diz: Cristo foi crucificado por você, o que resta agora é que você seja crucificado com Cristo. Na verdade, ninguém poderá ser cristão a menos que tenha sido crucificado com Cristo. Em nenhuma parte do Novo Testamento há apelo dirigido ao cristão para que ele seja crucificado com Cristo. Por quê? Porque isso já aconteceu, irmãos. O fato de que ele é cristão significa necessariamente que isso já aconteceu com ele. Você não pode ser cristão sem estar em Cristo, sem ter sido batizado nele, em sua morte, em sua ressurreição, em tudo o que ele é e fez. Esse é o argumento, querido, que está dos versículos 1 até o 10. Todo o ensino a esse respeito nós temos aqui nesses versículos, querido. Então, essa é a nossa condição. Isso é quem eu sou. Esse é quem eu sou, querido. Isso é quem eu sou. Olha, deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu comecei a assistir um filme que eu vou terminar de assistir. Eu comecei a assistir na casa do Alex, no domingo. O nome do filme é A Origem. O filme traz a história de um homem, a história principal é a dele, entendeu? Ele é um cara, eu ainda não assisti o final, então eu não sei contar exatamente, mas ele tá fugindo, porque
parece que a esposa morreu e a acusação recai sobre ele de ter matado a esposa. Então ele está fugindo e ele trabalha com a mente das pessoas, entendeu? Ele mexe com a vida das pessoas no inconsciente dela. Ele foi chamado por um bilionário para implantar uma ideia no subconsciente do filho de um concorrente dele lá. A ideia era que o filho deveria vender o império do pai. Entende? A ideia do... Então, o filme vai girar em torno disso. Porque o cara que o contratou disse, se você conseguir fazer que o filho venda o império do pai, eu vou te livrar das acusações que tem a respeito de ti, com relação à tua esposa. E como é que ele vai mudar, gerar essa ideia na cabeça do cara? Através do inconsciente. Eu sugiro que vocês assistam o filme, é bem interessante. Ele criou um mecanismo, uma máquina, uma tecnologia, em que ele se conecta por meio de fios, de cabos, à pessoa. Entra ele e a equipe, estão conectados todo mundo ali, e eles, por causa dessa conexão, eles conseguem entrar no inconsciente da pessoa. E eles vão trabalhar o inconsciente, gerar no inconsciente da pessoa a ideia de se desfazer do império do pai. É um filme interessante, irmãos. Você podia assistir comigo isso, né? É bem interessante o filme. Por que o filme é bacana? Porque fala do nosso inconsciente. O nosso inconsciente, querido, registra tudo aquilo que nós vemos, tudo aquilo que nós ouvimos e tudo aquilo que acontece conosco. Ele registra tudo, não há nada. Eu sei que as pessoas exageram um pouco quando falam de mensagens subliminares, mas na verdade, querido, muito do que se vê nas mídias tem esse propósito. Eu estava assistindo um documentário do Brasil Paralelo, eu já volto aqui para o nosso texto, tá bom? Eu estava assistindo um documentário do Brasil Paralelo, onde um pesquisador de um outro país, que eu não lembro aqui agora, não sei se foi da Inglaterra, ele pesquisou a respeito da Globo, das novelas, das programações da Globo, e das consequências da Globo quando ela chega num lugar com a sua programação. O número de divórcios. E por que que ele diz assim, olha, por que há esse aumento do número de divórcio? Porque a Globo está implantando uma mensagem no teu inconsciente. Divórcio, separação, traição, o tempo todo, irmãos, o tempo todo, em todas as novelas, em todas as programações, e aquilo, nós pensamos assim, mas eu vejo isso não vai me influenciar. Você que pensa. Porque você está simplesmente abarrotando o teu subconsciente com informações a esse respeito. Entende? Ali, ó, o tempo todo, empurrando essa mensagem. Queridos, tudo... Escute mais uma coisa que eu vou te dizer. Esses caras que estudam a ideia do subconsciente, eles dizem uma coisa interessante. As nossas reações hoje, a respeito de um monte de situação que nós não conseguimos explicar por que nós agimos como agimos, elas estão baseadas no nosso inconsciente. O nosso inconsciente é como se fosse aquela parte que fica submergida, não tem um iceberg. A ponta é o nosso consciente e o que está abaixo do limite da linha da água é o nosso inconsciente. E é aquilo que nos move a fazer o que nós fazemos e que nos leva a agir como nós agimos. Então, se você está se empanturrando com essa porcaria, querido, o tempo todo, traição, adultério, infidelidade, aquela coisa toda, sabe, essa coisa do homem casado ficar namorando com o outro, essa coisa do homossexualismo. Irmãos, olha, eu também, como eu não sou conhecido, talvez isso aqui nunca chega, né, não vai ser censurado. Eu lembro a primeira vez que a Globo tentou implantar um casal homossexual numa novela. Eu não lembro o nome da novela, mas eu lembro. E eu lembro quando eles resolveram tirar o casal. Uma explosão num prédio matou um dos caras. E por que eles tiraram? Porque eles lançaram o casal e depois faz-se uma pesquisa para a reação das pessoas. E a reação foi extremamente negativa, então eles tiveram que tirar o casal da novela. Matou-se um dos personagens. Só que...
Torre de Babel, né? Isso. Depois, de novo um casal. E depois, de novo um casal. De novo um casal. E aí o povo vai... Tipo assim, aquela ideia vai sendo gerada em nós, irmãos. E nós vamos nos acostumando com ela. Lentamente. Lembra lá da parábola da rãzinha que é colocada em água morna? Se você colocar em água quente, ela pula na mesma hora. Você colocou na água morna, entendeu? Fria, quase morna, tá ambiente a temperatura, ela não vai se... E a água vai aquecendo pouquinho, e aí quando ela se dá conta, ela está cozinhando junto com a água. Então a ideia é não chocar, é cauterizar nossa mente. Quando a ideia se transformou uma ideia aceitável socialmente, vai-se um passo adiante. Qual é o passo? O beijo gay. Quem não lembra disso, irmãos? Quem não lembra disso? Esses caras, querido, boa parte deles, usam essas teorias do inconsciente para fazer isso conosco. Eles são pacientes e sabem aplicar isso à nossa vida, entendeu? Por que é importante, irmãos, eu me alimentar da palavra de Deus? E por que é importantíssimo eu ruminar a palavra de Deus? Sabe aquela coisa? Eu tô no meu dia a dia, de repente, puxa, eu memorizei o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso e refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, mal algum temerei, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Aí, sabe, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E aí, irmãos, se nós nos alimentarmos disso, querido, pode parecer a princípio que isso não tem nenhum efeito em nós, mas, queridos, usando a mesma estratégia dessas pessoas, nós estamos alimentando nosso inconsciente com a palavra de Deus, entende? E se eu mantiver essa disciplina, daqui a pouco eu estou guiando toda a minha vida baseado na palavra de Deus. Então é necessário, irmãos, eu já morri com Cristo. Eu estou inserido em Cristo. Eu já morri para o pecado não tem domínio sobre minha vida. Eu estou unido espiritualmente ao Senhor Jesus Cristo. Por causa disso, eu morri com Ele, eu fui sepultado com Ele, eu ressuscitei com Ele. Por causa disso, eu estou assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Irmãos, e aí eu vou alimentando não só a minha mente consciente, a minha alma, mas eu vou alimentando também o meu inconsciente com a palavra do Senhor. Olha uma coisa, como poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Observando segundo... Lembra lá do texto? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Irmãos, eu preciso me alimentar, querido. Como é que a gente vence essa guerra, querido, com relação à vida de santidade, irmãos? Lembrando quem você é. Quem você é, irmãos? Veja, você era um ramo de uma figueira brava que foi inserido na figueira verdadeira, que é Jesus. João 15. Você é alguém que foi escolhido por Deus para viver em santidade e foi escolhido por Deus antes da fundação do mundo. Efésios 1, 4 e 5. Quem você é, querido? Você é alguém tão amado por Deus que Ele enviou Jesus para morrer por ti quando você ainda era um inimigo de Deus. Quem você é, irmãos? Você é alguém que foi tirado do império das trevas e transportado para o reino de Deus. Eu preciso alimentar a minha alma com essas verdades, irmãos. Para se vencer, querido, para se viver em santidade, eu preciso saber quem eu sou, irmãos. E só é possível saber quem eu sou. Não adianta você consultar horóscopo para saber o teu dia. Não adianta você... Irmãos, vai para a palavra e alimente a tua alma com a palavra de Deus. Rumine ela, querido. Se você puder, decore um versículo hoje, um amanhã e vá se alimentando disso, irmãos. Eu estou ensinando as minhas filhas matemática, sabia? Elas aprenderam toda
a multiplicação toda, a casa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, toda. Eu estou ensinando. Qual é a técnica, irmãos? Repetição, 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 repetição. Fabíola, quanto é 8 vezes 8? Ah, é 64, pai. Heloísa, quanto é 9 vezes 4? É 9 vezes 9, é 81. Fabíola, quanto é 5 vezes 5? E Heloísa, quanto é 6 vezes 6? E aí eu vou, irmãos, eu vou lá em cima, eu vou embaixo. Quando é no dia seguinte, Heloísa, quanto é 8 vezes 8? E, sabe? Então lá, irmãos, estou ficando boa, estou ficando craque, craque, craque em matemática. Né? Meu desejo é deixar elas boas em matemática, né? Pelo menos nas operações mais básicas. E eu já avancei, eu estou ensinando agora multiplicação por 2. Aí não dá para a cabecinha delas, não, aí tem que ser no papel. Eu armo a conta e eu digo, olha, é muito simples. É bem simples. Se você sabe o que vocês já aprenderam aqui, é só vocês colocarem em prática. E vai. Irmãos, elas começaram a fazer conta de multiplicação por 3 já, entendeu? Por 3. E eu vou continuar, eu vou deixar minhas filhas boas em matemática. Esse é o meu plano. Boa em matemática. Repetição, querido. Eu preciso repetir para mim mesmo aquilo que a Bíblia diz a meu respeito, irmãos. É necessário, querido. E o último princípio para encerrar aqui, irmãos. Viver em santidade, querido, é uma ordem perfeitamente racional. Escute mais uma vez. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Novamente, irmãos, assim como, assim também. É algo extremamente racional. Se você dispunha os seus membros para servir ao pecado antes de conhecer a Cristo, por que não dispô-los agora a Deus, já que você serve a Deus? Sabe? Esse é um ensino, querido, neotestamentário a respeito da santidade. E ele está baseado na racionalidade daquilo que é colocado diante de nós. É dirigido à nossa faculdade lógica, irmãos. Não é sentimental, não é a oferta de alguma experiência maravilhosa. É um argumento racional que nos é apresentado. Simplesmente nos é dito que apliquemos a lógica e sejamos racionais. Veja, irmãos, assim como você servia o pecado, sirva agora a Deus. Eu encerro com isso aqui, querido. É uma citação de Lloyd Jones longa. Ele diz assim, você se diz cristão, é lógico, é uma citação dele, e aí eu faço alguns ajustes para não ficar muito, entendeu? A nossa realidade. Então vamos lá. Você se diz cristão, ou perguntando a você, você se diz cristão? Você diz que acredita que o Senhor Jesus é o Filho de Deus? Você diz que Cristo veio do céu à terra para levar sobre si os seus pecados na cruz e que ele morreu literalmente e sofreu aquele castigo horrível por você e pelos seus pecados? Você acredita que ele fez tudo isso por você para remir você de toda a iniquidade e purificar você para ser para ele uma pessoa especial, zelosa de boas obras? É nisso que você acredita? Então, entende? Olha a lógica. Se você acredita nisso, então o tipo de vida que você está tendo é completamente incoerente com a sua crença. Você está sendo ilógico, está sendo irracional. Por que não encara a verdade? O seu tipo de vida me faz duvidar que você é cristão. Vou fazer uma pausa bem aqui, irmãos. A ideia é a seguinte: você diz que crê em Cristo, você diz que crê que Ele é teu Senhor, você diz acreditar que Ele morreu para te salvar, que Ele desceu do céu para morrer na cruz e para te salvar. Você diz que Ele fez tudo isso por amor a ti e que você o ama. Então, querida, a única coisa que te resta, logicamente, é que você viva para Ele intensamente. Qualquer coisa fora disso é ilógico. É ilógico, irmãos. Como é que eu posso dizer assim, eu creio em Deus, eu creio que Jesus veio do céu para me salvar, que Ele morreu na cruz no meu lugar, que Ele sofreu a minha condenação, e eu dou graças a Deus por isso, mas vivo no pecado? Não faz sentido, irmãos. Como é que alguém pode professar e dizer assim, eu amo a Deus de todo o meu coração e vive no pecado? Não faz sentido, querido. Não faz sentido, entende? Então, santidade é um chamado à lógica.
Se você professa crer nas Escrituras, então viva de acordo com ela, querido, porque viver contrário a ela é ilógico, é irracional, na verdade. Esse é o nosso grande desafio, irmãos. Esse é o nosso grande desafio. Viver de acordo com aquilo que nós professamos crer. As nossas ações precisam fazer jus à nossa profissão de fé. Aquilo que eu professo crer precisa ser visto na minha vida, nas minhas atitudes, nas minhas ações. Porque senão eu estou sendo ilógico, incoerente e antibíblico. Amém, querido? Coloque-se de pé, vamos encerrar. Nosso desafio é esse, irmãos. Saiba quem você é e viva de acordo com isso. Eu vou ver se eu começo esses dias uma série de ministrações devocionais trabalhando isso em nós. Trabalhando isso em nós. Pai, em o nome do Senhor Jesus, nós nos expusemos à Tua palavra, Senhor. Pedimos a iluminação do Teu Espírito para compreendê-la. Agora, Senhor, cabe a nós o desafio de vivermos aquilo que nós aprendemos. Eu sei que nós necessitamos de graça. Eu sei que por conta própria nós não somos capazes de viver uma vida agradável a Ti, Senhor. Por isso nós pedimos ajuda. Por isso nós pedimos força. Por isso nós pedimos que o Espírito nos capacite, nos habilite a viver uma vida que Te agrade, Senhor. Mas isso não exclui o nosso esforço, o nosso sacrifício, a nossa determinação de viver uma vida santa e reta diante de Ti. Ajude-nos, por amor do Teu nome, Senhor, a vivermos em santidade. Te peço isso em nome de Jesus e para a glória do Teu nome. Amém e amém.